Boa noite. Há um dito popular inspirado na figura bíblica da mulher de Ló, que diz que quem olha para trás vira estátua de sal. Pode até ser, contanto que o objeto em questão fuja ao interesse da história e do jornalismo, porque nesses dois casos, olhar para trás pode significar iluminar o presente. E nisso acreditam os 3 jornalistas com quem eu converso hoje. Todos eles com livros publicados sobre episódios e personagens da história pernambucana. Participam do nosso programa Vandeck Santiago, autor dos livros Josué de Castro, O Gênio Silenciado, e Francisco Julião, As Ligas e o Golpe Militar de 64. Também Paulo Santos de Oliveira, autor de A Noiva da Revolução e A Guerra dos Mascates. Nós estamos esperando a chegada de Paulo. E ainda Urariano Mota, que escreveu os livros Soledad no Recife e Os Corações Futuristas. Lembramos que você também pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou então pelo telefone 3423-6836 e agora também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Prazer enorme ter vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. E eu queria começar fazendo uma pergunta para os dois. Por que vocês escolheram trabalhar episódios da história de Pernambuco, ainda que no caso de vocês dois não sejam episódios tão distantes, e publicando em livros? Bom, boa noite, Urariano, boa noite, Estela, boa noite ao telespectador. No meu caso, Estela, porque essas histórias faziam parte do meu aprendizado. Então, por exemplo, na minha formação de jornalista e na minha formação de leitor, todas essas histórias que eu acabei publicando sobre Josué de Castro, sobre Francisco Julião, sobre as Ligas Camponesas e sobre o golpe militar de 64, de alguma forma elas fizeram parte do aprendizado que eu fiz da história do Brasil. Então, esses assuntos ficaram na minha memória e depois, como jornalista, me interessou de ir atrás e ver se conseguia trazer novas luzes sobre aqueles acontecimentos e também de fazer com que, numa linguagem mais jornalística, eles pudessem chegar ao maior número possível de leitores. Então, isso foi basicamente o que me motivou a escrever sobre esses assuntos. Você também se reporta ao mesmo período histórico, Urariano, nos 2 livros, não é isso? Isso. O Entorno de 64. Na verdade é o seguinte, Os Corações Futuristas, ele tem um pico na ditadura Médici. Década de 70. Década de 70. E Soledad no Recife também, porque o assassinato de Soledad se dá em 1973. Agora, eu chamo a atenção de que nos 2 casos, esses livros, eles são literatura. Eu não estou ali como jornalista. Eu sou fundamentalmente um escritor, que tem uma formação de bacharel em Direito, ou de bacharel em Jornalismo. Jornalismo. Certo? Primeiro, e como escritor, a ferramenta fundamental do escritor é a memória. Tá? Então, é na memória, é na reflexão sobre o que já passou, que a gente é capaz de recuperar a verdade que na hora a gente não viu. Por exemplo, esta nossa entrevista que nós estamos fazendo agora, como jornalista, eu teria que escrever sobre ela de hoje para amanhã, ainda hoje. Mas como escritor, eu vou escrever sobre ela daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses ou daqui a anos. E aí, pela memória, eu vou reconstruir coisas que eu não vi neste momento. Bom, e aí, uma outra pergunta, então. É mais interessante, não seria a palavra, mas é mais produtivo, é mais significativo escrever sobre os fatos históricos do que sobre o factual, aquilo que acontece no nosso dia a dia, no nosso presente, analisar os fatos do ponto de vista histórico e não do ponto de vista da factualidade? Tem esse obstáculo que o Urariano falou, Estela, que é você escrever, assim, acabou um fato, às vezes, hoje, até durante o fato, você já tem que estar reportando sobre ele.
que o jornalista, você sabe, o jornalista é o historiador do instante, né? O jornalista é aquele camarada que faz história nas carreiras. Então, ele não tem o tempo da reflexão, o tempo de ouvir todas as pessoas necessárias para que a matéria do dia seguinte, né, saia com todas as informações necessárias ao assunto. Então, ele precisa de mais tempo. Então, é por isso que ele vai fazendo, primeiro ele fala em um dia, depois no outro dia, depois no outro dia, quer dizer, ele fica como um trabalho em progresso. Então, ele não tem, é um pouco que diferencia o jornalismo do factual, do dia a dia, do historiador, que você não tem o tempo para a reflexão aprofundada, né? Para que a poeira baixe, que você possa ter um pouco a noção do que realmente aconteceu. Agora, os jornais e as revistas e as televisões e os sites já estão um pouco superando essa barreira na medida em que colocam repórteres para cuidar de determinado assunto de forma exclusiva durante um determinado tempo. Então, aí você já consegue um pouco escapar dessa dificuldade de que tem que escrever para o dia seguinte um fato que acabou de acontecer agora. Você, inclusive, tem matérias publicadas dentro desse contexto. Alguns trabalhos que eu passei até 6 meses para publicar uma matéria que era sobre a presença do governo Kennedy no Nordeste. Quer dizer, isso é impensável, você fazer isso do dia para a noite. Impensável. Agora, o trabalho do jornalista, considerando Urariano, mesmo você dizendo que esses livros que você escreveu, você se coloca aí como escritor e não como jornalista, mas o trabalho do jornalista e o trabalho do escritor sobre os fatos históricos é um olhar mais apaixonado do que o olhar do historiador? Bom, eu creio que sim. Tem uma questão aí que é a seguinte, a questão do fato e da história, do que é factual e do que é histórico. Para o escritor, ele tem que escrever fundamentalmente sobre o que impressiona o seu coração. Entende? A pauta para o escritor é dada pelo seu coração. A pauta para o jornalista é uma pauta exterior. Nem sempre ele escreve sobre aquilo que gostaria de escrever, salvo casos especiais. Então, se essa pauta é ditada pelo meu coração, eu só vejo no fato aquilo que me diz respeito de uma ou de outra maneira. E mesmo quando eu escrevo uma coluna sobre o último acontecimento, eu sinto que a coluna cresce quando eu busco a história que antecedeu aquela história que está entranhada no presente. Porque, quer queiramos, quer não, todos os nossos atos são históricos. Até porque esse presente é construído antes. Né? Esta língua que nós usamos é uma língua histórica, que veio antes de nós. Né? O escritor procura reabilitar isso. Mesmo quando ele encara o fato, o acontecido agora mesmo, ele procura desentranhar daquele fato aquilo que veio antes, aquilo que impressionou o seu coração na sua infância, na sua primeira juventude, na sua adolescência. Que tipo de contribuição vocês acham que dão com esses trabalhos, essas histórias publicadas em livro? No seu caso, o Vandeck recuperando aí, resgatando a história de Josué de Castro, também falando sobre Francisco Julião, e você falando, eu depois vou pedir para você falar mais sobre o livro, falando sobre Soledad, que era uma paraguaia, que estava vivendo no Recife naquele momento, envolvida com a luta política contra a ditadura militar e que foi assassinada aqui no Recife. Isso. Que contribuição vocês acham que dão trazendo essas histórias a público contadas dessa maneira, nos livros e não nos jornais ou nas revistas? Eu acho o seguinte, que o jornalismo ele exerce um papel desbravador em relação à história. A história, até chegar ao livro, que vai chegar para as pessoas estudarem tal, e reproduzirem, leva muito tempo. Então, você tem que ter uma distância temporal que separa ali o historiador do seu objeto de análise. Então, essas pessoas como Julião, como Josué de Castro, como o caso que o Urariano conta aqui no livro. Então, tudo isso demora um tempo até entrar naquele livro da história oficial. Então, o jornalismo, ele não precisa passar esse tempo de carência. Ele já pode, de imediato, fazer isso. Então, ele ajuda nesse sentido, de, por exemplo, de trazer mais para perto, para um público mais ampliado, a questão da história contemporânea. Então, por exemplo, quando você vai olhar a história de 64 para cá, você vai vê-la muito mais nos jornais, primeiro nos jornais, nas revistas, do que nos livros.
Os livros chegaram depois, porque chega um determinado momento em que o jornal, a revista, já não suporta aquilo, não cabe mais o teu produto ali. Porque o produto ele adquiriu um contorno diferente, uma profundidade diferente, e aí ele não cabe mais no jornal. Então é por isso que o passo seguinte qual é? O livro. O seu livro, resgatando essa história desse assassinato de Soledad, envolvendo talvez uma das figuras mais obscuras aí dessa história recente do Brasil, que é o golpe militar de 64, que é o Cabo Anselmo, é o primeiro livro a ser publicado sobre esse assunto, ou antes do seu vieram outros? Duas coisas interessantes. A primeira delas é a seguinte: se você consultar agora mesmo, eu chamo inclusive a atenção do telespectador para fazer isso. Se ele for no Google e digitar Soledad Barrett, todas as referências dela passam por este livro. Primeira coisa. Segunda coisa, em Soledad Barrett, você nota, é um fato histórico que tem tudo a ver com o presente, no momento em que se está instalando a Comissão da Verdade no país. E no exato momento também em que o Cabo Anselmo começa a questionar a anistia porque ele se julga perseguido, alegando que foi perseguido pela ditadura. Quer dizer, esse é um fato histórico, o passado nunca foi tão presente quando se trata da história política do Brasil. A outra coisa que tem é a seguinte: Soledad Barrett, ela não bem se envolveu na luta política, não. Ela era a luta política. Ela era uma militante socialista desde o tempo em que esteve exilada no Uruguai. Ela, no Uruguai, aos 17 anos, houve um comando nazista que a pegou e exigiram que ela gritasse "Viva Hitler". Ela se negou e, por isso, a levaram para um lugar deserto e marcaram com suástica as coxas dela. Há fotos. Foi um escândalo em Montevidéu, né? As coxas dela marcadas com cruzes nazistas. Ela é neta de um dos fundadores da literatura paraguaia, que o avô dela era Rafael Barrett, que era espanhol de origem, mas assumiu completamente a dor paraguaia. Ele tem um livro belíssimo chamado, inclusive, A Dor Paraguaia. Então é nessa família de lutadores sociais que vem Soledad Barrett. E que, por azar dela, os caminhos dela se cruzam com o Cabo Anselmo, provavelmente em Cuba, quando ela fazia treinamento de guerrilha. E o Cabo Anselmo, por coincidência, era colega e amigo do primeiro marido dela, que foi morto no Brasil. Uhum. E aí se apresenta a ela e começam a ter aproximação, e naturalmente ninguém poderia imaginar, àquela altura, que o Cabo Anselmo fosse um agente duplo. É talvez o agente duplo de maior projeção no país e um dos maiores da América Latina. Eu vou aproveitar, já que você tocou nesse assunto da Comissão da Verdade. Isso. O Cabo Anselmo deu uma entrevista há pouco tempo para a Rede Brasil, para a TV Cultura, que é filiada à Rede Brasil. Falou, inclusive, sobre o caso Soledad. E nessa entrevista ele questiona a importância que se dá a esses assassinatos, a essas perseguições políticas, dizendo que, na verdade, o que aconteceu foram mortes de ambos os lados. A gente tem esse trechinho da entrevista aí, eu vou chamar, e eu queria a opinião de vocês dois sobre essa declaração do Cabo Anselmo. Quantas pessoas foram assassinadas naquele tempo e assassinadas com as armas de ambos os lados? Dessa maneira eu não me lembro de nenhuma. Bom, dessa maneira, morrer. Morrer com tiro é morrer com tiro, seja qual for a condição. Morrer numa guerra não declarada é a mesma coisa. Soledad morreu dentro de um tonel com o seu feto aos pés, Cabo Anselmo. Era sua mulher. Opa, essa é a versão, essa é uma das versões. E, aliás, a história é feita com versões diversas. Não é? Existe toda uma história e toda uma versão de um homem que construíram, de um mito que construíram sobre esse velho aqui, que nunca viveu dentro dele. O senhor está dizendo que é mentira? Esses fatos são mentira ou não? A Soledad, eu a conheci em Cuba. A Soledad era uma poetisa, era uma pessoa doce, era uma pessoa carinhosa. Este era o lado humano. Agora vamos para o outro lado.
Ela era filha de dirigentes comunistas paraguaios, distribuía jornais, segundo ela própria me contou, do Partido Comunista nas ruas de Assunção desde pequena, e foi para a Universidade Patrício Lumumba para treinar lá. Muito bem. Quem ia? Os filhos de dirigentes de Partido Comunista de todo o mundo que iam para o Paraguai iam treinar para ser agentes comunistas em qualquer parte do mundo, como ela veio para aqui, esteve no Chile, foi para Cuba e vai por aí. Duas coisas. As mortes de ambos os lados, que ele coloca, tentando talvez aí minimizar a brutalidade dos assassinatos políticos que foram cometidos, tortura, etc. E ele questiona também a própria participação dele e as circunstâncias da morte de Soledad. Acho que do ponto de vista histórico, o Cabo Anselmo já é, digamos assim, um fantasma, né? Quer dizer, é um assassino que cometeu covardias e que tenta hoje, tem a oportunidade de hoje, tentar um pouco atenuar, né, o papel que ele desempenhou naquele período. Ele entregou pessoas que foram depois torturadas e mortas, que não havia combate entre as pessoas, alguns foram presos, foram mortos, né, dentro já sob a guarda do Estado, quer dizer, aí você não tem um exército contra outro exército, quer dizer, os argumentos dele não têm sustentação. Eu acho que você pode vê-los apenas como uma pessoa que está tentando se defender para, enquanto está vivo, pelo menos poder manter uma certa dignidade, né, entre aspas. Mas, a mim, por exemplo, as declarações deles não causam efeito nenhum. Urariana, antes de você comentar, eu queria só que você contextualizasse um pouco essa história de Soledad e do Cabo Anselmo, que eu não sei se ela ficou suficientemente clara para todo mundo que tá vendo a gente, assistindo a gente. Certo. E aí, enquanto você fala, eu vou aproveitar e vou mostrar o seu livro, que é o livro que resgata toda essa história, né? Bom, posso começar? Claro. É o seguinte, a primeira coisa é que Soledad Barrett, ela era filha de militantes comunistas no Paraguai, neta de um dos fundadores da literatura paraguaia, um anarquista, que na época os anarquistas precederam os partidos comunistas. Tá? Primeiro. Segundo, ela, como uma socialista, veio no contexto da Revolução Cubana, em que Che Guevara dizia que tinha que se construir 1, 2, 3 Vietnãs e pensava ser possível fazer uma revolução, feito um fogaréu que tomasse conta da América Latina. Então, ela viveu no Uruguai, Paraguai, foi exilada no Uruguai, foi para a Argentina e depois da Argentina foi a Cuba e de Cuba veio ao Brasil. Quando ela vem ao Brasil, ela já vem como companheira do Cabo Anselmo. Esse é o contexto. Segundo, ela realmente era uma poetisa e uma mulher de uma extraordinária beleza. Sobre ela, o poeta Mário Benedetti, que é um dos grandes poetas da literatura de língua espanhola, que é uruguaio, tem sobre a morte dela um poema belíssimo que eu cito no livro como epígrafe. Contextualizando agora a questão, as respostas do Cabo Anselmo, eu diria o seguinte. Primeiro, o Cabo Anselmo, ele é um mentiroso sistemático, mentiroso e cínico. Ele, como mentiroso, ele faz o papel de todo agente duplo. Quem conhece livros de espionagem sabe que os espiões, eles são mentirosos sistemáticos, a partir do momento que eles assumem outra identidade. Isso é uma grande mentira. Eles são mentirosos a ponto de que, se forem chamados pelo nome de batismo, eles aprendem a não reagir, a não ter qualquer reação quando chamado. Não, ele é aquele nome, aquela pessoa que está naquela situação. Primeiro. Segundo, a questão de que houve mortes de lado a lado, Van Dyck se situou muito bem. Você tinha prisioneiros sob a opressão do Estado, e desarmados foram assassinados. É diferente de uma guerra, de uma batalha. Primeiro. Segundo, tem um momento chave na pergunta em que o entrevistador diz a ele: mas Soledad estava no barril com feto nos pés. Ele faz: opa, isso é apenas uma versão. E o entrevistador volta: então é uma mentira? Vocês notem que ele cala e gagueja. Ele
Porque ia gerar todo um problema, que há testemunhos dados em depoimento na Justiça da advogada Messi Albuquerque, que na Secretaria de Justiça do Estado de Pernambuco, quando o secretário de Justiça era Roberto Franca, no segundo governo Arraes, declarou que foi no necrotério e viu Soledad com feto nos pés. E tem um dado, acho, muito eloquente do depoimento. Grávida dele. Do Cabo Anselmo, com feto. Um feto que não se sabe ao certo se tinha 5 meses, se tinha 6 meses. Ora, a palavra é esta. Este animal que diz isso, ele já chegou ao ponto de dizer que não sabia que ela estava grávida. Por favor, é demais. Ele não sabia que ela estava grávida. No mesmo programa, ele diz o seguinte, só se ela usava o DIU, como é que ela estava grávida? Quer dizer, ele mente mais uma vez. Ela foi presa aqui no terminal de Boa Viagem. Isso, numa boutique em Boa Viagem, numa boutique onde ela entregava blusas sob consignação. Tanto ela quanto Pauline. A Pauline Registu, que veio a ser irmã do ex-presidente da Petrobras. Eles eram ao todo 6? Pegaram 6. Na verdade, você nota, são mentiras. Existe sobre chamada chacina de São Bento uma construção extraordinária de mentira. A começar o seguinte, que os 6 não trocaram tiros com a repressão, com a polícia na Granja de São Bento. Eles foram apanhados em pontos diferentes do Recife. Soledad e Pauline foram presas dentro da boutique. Jarbas Marques foi preso na livraria, trabalhava na livraria moderna, na rua Duque de Caxias. Né? Outro foi pego no posto de gasolina. E aí essas pessoas, apanhadas nos seus trabalhos em momentos diferentes, aparecem depois numa versão como trocando tiros com a polícia na Granja de São Bento. Isso é uma farsa. Eu vou fazer uma pausa agora nessa história de Soledad propriamente, a gente volta para ela depois. Eu queria ver com vocês um pouquinho o método de pesquisa de tanto a sua, Vandeck, o seu método de pesquisa, como a sua pesquisa também, Urariano. Agora, antes da gente falar como você pesquisou Josué de Castro, como você pesquisou Francisco Julião e você como pesquisou Soledad, a gente faz um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa com jornalistas que se debruçaram sobre episódios e personagens da história de Pernambuco e publicaram essas histórias em livros. Lembramos que você pode participar do nosso programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou então pelo telefone 34236836 e agora também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta daqui um pouquinho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco e o tema de hoje é a história de Pernambuco contada pelos jornalistas. Participam do nosso programa Vandeck Santiago, autor dos livros Josué de Castro, O Gênio Silenciado e Francisco Julião, As Ligas e o Golpe Militar de 64. Também Paulo Santos de Oliveira, autor de A Noiva da Revolução e A Guerra dos Mascates. E ainda Urariano Mota, que escreveu os livros Soledad no Recife e Os Corações Futuristas. Paulo, boa noite. Boa noite. Antes de você chegar, eu tinha feito uma pergunta para Vandeck e para Urariano, e ela vale também para você, que é sobre os métodos de pesquisa. No caso, como é que Vandeck se debruçou sobre a história de Julião e a história de Josué de Castro, Urariano sobre a história de Soledad, e você que escreveu sobre a Revolução de 1817 e agora reescreveu um livro de José de Alencar sobre a Guerra dos Mascates. Como vocês pesquisaram esses assuntos e você também, por que escolheu reescrever um livro de José de Alencar? Bom, a Noiva da Revolução, o primeiro romance que eu escrevi, foi um momento importante da história de Pernambuco, como todos sabem, que estava há muito esquecido. E eu, como jornalista, quando comecei a ler, a pesquisar sobre o assunto, sobre o tema, por curiosidade, eu fiquei impactado com a importância daquele acontecimento, daquele evento histórico, e com a falta de conhecimento que nós, pernambucanos, inclusive eu, né, que deveria até, por dever de ofício, estar mais bem informado sobre as coisas,
tínhamos sobre aquele movimento. Então eu comecei aos poucos a recuperar essa história, estudar, pesquisar, né? No caso, um evento que se passou há quase 200 anos. Há uma bibliografia razoável, embora não seja muito, mas é uma boa bibliografia, né, sobre ele. Bons escritores escreveram sobre, bons historiadores trataram desse assunto, e assim como havia muita coisa. Então eu fiz Só que a história em si não havia contada. Cada historiador enfoca sobre um determinado aspecto. Um pega pelo lado econômico, outro pelo lado ideológico, etc. Mas é a história em si, a narrativa dela. E eu comecei a recuperar, catando as informações daquela, juntando como se fosse um mosaico. Muitas vezes as peças não se encaixavam uma na outra, porque um dava uma informação, um historiador dizia uma coisa, outro dizia outra, etc. Mas eu fui montando esse mosaico. E a coisa era tão maravilhosa o próprio romantismo da história, os personagens eram tão interessantes que eu achei que também eu não interessava fazer aquilo de uma forma jornalística. Eu tinha que escrever um romance, eu virei romancista por causa disso. Eu tive que fazer. Só através do romance eu teria condições de recriar, né, como eu queria, né, todo aquele clima que havia em 1817. Quanto à Guerra dos Mascates, que foi relançada, ainda nem foi para você participou do lançamento, mas foi um pré-lançamento, digamos assim, porque estamos há exatamente 300 anos também de um outro grande acontecimento histórico, que foi a Guerra dos Mascates, a disputa que houve entre os pernambucanos e os portugueses, né, os pernambucanos representados pelos olindenses, os nobres de Olinda, e os portugueses, mascates do Recife. Houve uma guerra, foi guerra mesmo, para os padrões foi guerra, 2 anos de combate aqui em Pernambuco, né? E esse evento foi o primeiro movimento nesse sentido que houve na América Latina, desde os Estados Unidos até a Patagônia. Foi a primeira vez em que elites, né, houve antes movimentos de resistência de índios, de negros, quilômetros palmares, etc. Mas um movimento em que a elite propusesse um Estado, né, independente da Europa, foi a primeira vez que houve acontecer isso aqui. Olha só, no caso de Paulo, ele escreve sobre episódios históricos que estão muito distantes. Exato. 1800, aí no caso da Revolução de 1817, 1710, 711, Guerra dos Mascates. Vocês se debruçaram sobre episódios, fatos históricos muito recentes e até bem pouco tempo proibidos, porque estão relacionados ao golpe militar de 64 e os assassinatos e as torturas e as perseguições que foram decorrentes desse episódio. Foi difícil pesquisar, entrar nessa história recente e dolorosa do Brasil e de Pernambuco? Começo, André? Pode começar. É o seguinte, para escrever Solidar, eu parti do princípio de que, como eu disse a você, como escritor, eu falo daquilo que manda o coração. E esses assassinatos de janeiro de 1973 aqui no Recife, eles me marcaram a minha geração de uma maneira profunda. Foi um trauma profundo. O que é o trauma? Nessa época eu trabalhava na CELP, eu saí de manhã, quando vou para o meu expediente na CELP, que na época ficava na Rua da Aurora, onde hoje está a sede da Secretaria de Segurança Pública, mas era lá a sede da CELP, na Rua da Aurora, com a Princesa Isabel. Quando eu vou, eu vejo estampado nos jornais, né, 6 terroristas assassinados no Recife. Quando eu olho a foto, está um amigo meu, com quem eu havia bebido com ele pelo carnaval. Bom, ele não é terrorista. Eu sei. Ele, a mulher dele, grávida, com a barriga pela boca, como a gente diz, né? Ele estava assassinado lá. E aí, outro amigo meu, sei, no mesmo dia que ele estava sendo caçado pelo Cabo Anselmo e Fleury. Foram na casa dele, né? Esse amigo meu me procura, né? Tinha que sair, tinha que desaparecer, porque ele era o próximo a ser assassinado. Foram na casa dele. O Cabo Anselmo foi na casa dele. Então, isso é um trauma. Você não imagina a emoção que eu tive no dia do lançamento de Solidar aqui na Livraria Cultura, quando eu vejo a foto de Solidar na tela da televisão. Eu disse, rapaz, o que foi o trauma da nossa juventude agora é mostrado aqui.
onde ela aparecia como terrorista, né, numa foto ruim 3x4, justamente para massacrá-la, para vestir a caricatura de terrorista, essa mulher belíssima que está na capa. Esta é a mulher. Né? Isso que foi um trauma. Quando eu vou para a pesquisa, e aí o que é que acontece? Eu vou lá na Fundação Joaquim Nabuco, levanto os microfilmes, vou no arquivo público para ver os jornais da época, vou no arquivo para ver o que tinha sobre a passagem dela na segurança pública, até o resto de uma sandália, coisa e tal, entendeu? Quando eu levanto isso, qual é a razão? A razão é a seguinte: o livro é uma ficção. O livro não é uma reportagem. Soledade no Recife não é uma reportagem. Agora, é uma ficção de tal maneira entranhada em fatos vividos e documentados que quem lê não consegue separar. É como você separar carne de osso, entende? A ponto de todo mundo que lê o livro me pergunta se eu fui namorado de Soledade, porque o livro é narrado na primeira pessoa e o narrador alimenta uma paixão platônica pela mulher daquele guerreiro que se apresentava como guerreiro, que vinha a ser o Cabo Anselmo, que se dizia chamar na época aqui no Recife de Daniel. Foi sua escolha desde o primeiro momento não fazer um relato, um documento jornalístico. Isto. Fazer um romance. Foi uma escolha. Produzir literatura. Isso. Não é o seu caso, Vandeck. Não, aí você tem já é um passo diferente, né? Porque aí você vai ter um pouco mais, tanto do Ariano quanto do Paulo, você tem um pouco mais de liberdade. Você pode, por exemplo, criar diálogos, você pode descrever cenas, você pode dar vida aos personagens. De repente você pode pegar um personagem de 1817 que aparece numa nota de rodapé, alguma coisa com apenas uma, duas ou três informações sobre ele, e você ali construir, né, um perfil de vida. Então você avança, mas ao mesmo tempo você está bebendo ali na raiz histórica, no fato acontecido. Eu costumo dizer que a história, no nosso caso, é interessante para o jornalista e para o escritor, porque você tem 500 anos de pautas. Né? Você pegar ali século XVI, tem Duarte Coelho, né? Você pegar século XVII, você tem os holandeses, pega o século XVIII, aí você já vai ter a Guerra dos Mascates e tal. Século XIX, você já vai ter Joaquim Nabuco, Vautier, Revolução 17, Praieira, Confederação do Equador. E século XX, você vai ter, né, Revolução de 30, o Getúlio Vargas, 64. Quer dizer, cada momento desse, se você se detiver, por mais distante que ele esteja, você vai encontrar uma história digna de ser recontada. E que, por exemplo, não foi ainda contada em toda a sua extensão. Por exemplo, quando o Paulo vê 17, caramba, ninguém está falando sobre isso. Então, eu sinto um pouco isso quando eu estava escrevendo sobre Julião ou sobre José de Castro. Quer dizer, é um pouco, o assunto lhe toma quase como se fosse uma revelação. Você, por exemplo, de repente aquilo não fazia parte da sua vida, mas você começa a querer aprofundar aquilo, querer adquirir os conhecimentos sobre aquilo e passar para o maior número possível de pessoas. Acho que Paulo desceu para... Já está indo, daqui a pouco ele vai chegar em Duarte Coelho. Né? Você pega a Soledade, se você for... A Paulino vai ter uma história interessante, quer dizer, cada personagem desse, se você não der um zoom, ele vai ficar apenas um nome. Mas quando você dá um zoom, você, por exemplo, de um personagem que era um significante e tal, mas, por exemplo, virou um romance, está entendendo? Quer dizer, em cada episódio tem histórias muito fortes para serem contadas. A historiografia oficial, o jornalismo da época que seja, é incapaz de contar tudo isso na dimensão que aconteceu. Na sua palestra na Fliporto, eu estava lá assistindo e você disse uma frase que me chamou muita atenção. Você diz que em Pernambuco é como se estivéssemos sentados em cima de uma botija. Tão rica é a história de Pernambuco e uma história, de certa forma, a ser contada. O Vandeck acaba de citar isso, de explicitar isso. Desde você começa pela própria criação da Fundação de Pernambuco do Duarte Coelho, passa pelo Quilombo dos Palmares, em Alagoas, nós pertencíamos em Pernambuco na época, vem todo esse movimento. Enfim, a história de Pernambuco é provavelmente mais rica, provavelmente não, com certeza, é o estado mais rico em história, sem querer ser aquele ufanismo pernambucano, mas é com certeza o estado mais rico do Brasil em termos de eventos históricos. E isso é importante, isso é um patrimônio imaterial. Né? A gente tem o patrimônio físico dos museus, do Casario de Olinda, etc., mas tem um patrimônio da memória, que esse está enterrado.
Porque as pessoas, você não vai chegar em Minas Gerais e perguntar ao mineiro quem é Tiradentes e o cara vai não saber responder. Agora, pergunte ao pernambucano quem foi Cruz Cabugá, quem foi Gervásio Pires, são nome de ruas. Frei Caneca. Frei Caneca, ninguém sabe. Quer dizer, essa história está enterrada. Então, desenterrar essa botija é o trabalho dos jornalistas frente que estão escrevendo a história do Abreu Lima. Tá, né? Com o Bolívar. Tem tempo. Então, o Pernambuco, enquanto toda a América Latina estava em chamas, né, lutando foi um processo de independência violentíssimo, né? Foram muitos anos de guerra cruel. Aqui nós passamos uma relativa, né? Não houve derramamento de sangue. Pode dizer que houve hemorragia interna, mas não houve derramamento de sangue no processo da independência do Brasil. E Pernambuco, por acaso, foi o único estado, foi onde realizou-se essa ligação com todo o movimento de independência da América Latina, através da Revolução de 1817, de 1824, em que se adotou aqui em Pernambuco a Constituição da Colômbia, e através de Abreu Lima, que sai daqui e vai para lá. Né? E mais 5 pernambucanos que foram também exilados lá, além do Abreu Lima. Quer dizer, é uma história fantástica. Mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Lembrando que você também pode participar do programa, a gente quer que você participe do programa e para isso você manda suas perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou então pelo telefone 34 23 6836 e também agora pelo Twitter @opiniãope. Estamos de volta com Opinião Pernambuco e o tema de hoje é a história de Pernambuco contada pelos jornalistas. No caso de hoje, 3 jornalistas, Ariano Mota, Vandeck Santiago e Paulo Santos. Vou abrir esse bloco mostrando para vocês os livros. Esse é o livro de Vandeck, Josué de Castro, O Gênio Silenciado. Onde esse livro pode ser encontrado, Vandeck? Nas melhores casas do ramo. Tá bom. Agora é o livro A Noiva da Revolução, de Paulo Santos. Foi de quando, Paulo, esse livro? Está na 3ª edição, foi lançado em 2007. E no momento está esgotado, mas esperamos lançar novamente E aí também nas melhores casas do ramo. Soledad no Recife, o livro de Ariano Mota. Seu livro nas livrarias do Recife também, Ariano? Está na Cultura e na Jaqueira. Só nessas duas? E na Jaqueira. Só nessas duas. Só nessas duas. Bom, vamos voltar para o caso Soledad. A gente tem um outro trecho da entrevista do Cabo Anselmo, em que ele fala da colaboração dele com a polícia. E aí, depois da fala dele, eu queria que você comentasse rapidamente a versão oficial, o que ela sintetiza, a versão oficial sobre esse episódio do assassinato de Soledad e o que você traz no livro, o que você revela que vai de encontro a essa versão oficial. Vamos ver. Nós estávamos vivendo ali um momento, tudo bem, eu estava colaborando com a polícia, mas a colaboração era a seguinte: chegava alguém na nossa casa, o Carlos Alberto já seguia, e o Carlos Alberto também já se apresentava e ele já fazia todo o trabalho por fora. O que acontecia dali para fora era coisa da polícia, eu não sabia. Ele fala em Carlos Alberto. Quem era Carlos Alberto? O Carlos Alberto era um outro agente, né, que até hoje está vivo e faz parte do esquema de proteção a ele. Não se engane, proteção ao Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo continua com o apoio da extrema-direita, tanto nas Forças Armadas quanto na Polícia Civil de São Paulo. Ele tem um esquema de apoio para ele. Isso que ele diz, ele mais uma vez, ele é um mentiroso sistemático. Porque, repare bem, Soledad, ela é presa na boutique em Boa Viagem, de Sonja. Tá? Sonja deu depoimento sobre isso e não só disse isso, que ele próprio foi lá ser testemunha da prisão dela e que Soledad, no momento em que estava sendo presa, olhava para ele e perguntava por quê? Por quê? Esse fato histórico eu trago para o livro. Né? Ele vai lá e vê
Não é como ele diz, não, é porque era o Carlos Alberto que chegava e fazia por mim. Não, ele fez parte de todo o esquema, ele acompanhou todo o esquema. É inegável isso, né? A outra coisa que tem é o seguinte, é que essa história até hoje é um trauma, porque eu fui na loja, no prédio onde existiu a boutique de Sonja, hoje é uma loja, por ironia da sorte ou do destino, é uma loja de roupas para crianças na Conselheiro Aguiar. Tá? E eu procurei entrar lá, procurando ver, para levantar, porque a gente, quando escreve, a gente tem que ver o cenário, entendeu? Em que cenário esses personagens vão correr, entendeu? Eu tinha que ver o cenário. E eu entrava lá pela loja, procurando ver, eu vou na vizinha. A senhora mora aqui há muito tempo? Perguntei. Ela mora aqui há mais de 40 anos. Eu disse, você é vizinha? Porque foi um escândalo. Foi um escândalo. Os carros parados lá, gente gritando, e tanto Solidar como outras saíram arrastadas, e a Pauline se urinou e vomitou lá debaixo de uma mangueira, na Conselheiro Aguiar. Aí eu pergunto à senhora, por favor, houve um caso aqui, tal ano, coisa de 73, coisa e tal, pô. A mulher parou, chocada, diante de mim e disse, olha, acho que nesse período eu estava viajando. Quer dizer, é um choque até hoje. Essa história não está digerida, não está digerida. Elas foram presas em Boa Viagem, ali no terminal de Boa Viagem? Não, não no terminal, na Conselheiro Aguiar. Na Conselheiro Aguiar. Isso. E foram assassinadas onde? Na tal granja? Aí provavelmente a granja entra só como cenário. É puro cenário. Elas devem ter sido assassinadas ou no DOPS ou no DOI-CODE. Né? A granja é puro cenário, é pura encenação. Não há. Aquilo foi usado para justificar de que ali havia um aparelho e que houve troca de tiros entre as forças, né? Porque as forças, naturalmente, nunca iriam dizer que executaram indivíduos presos, que estavam à mercê deles. Foram assassinadas sob tortura? Sob tortura, claro. O depoimento de Mércia, que eu retomo, Mércia diz o seguinte, que ela tinha os olhos abertos com uma expressão de terror. E no livro eu digo o seguinte, que aqueles olhos dela eram câmeras que filmavam o terror, que ficou petrificado. O terror ficou petrificado nos olhos dela, no seu último instante. Né? E mais adiante eu lembro o seguinte, eu comecei a ver as virgens paraguaias, as santas paraguaias, e comecei a ver que as santas paraguaias, os ícones no Paraguai, são santas e que têm um luar em quarto minguante sob os pés. E eu dizia que Solidar era a mulher, era a guerreira paraguaia que, em vez de um luar, tinha um feto. E que só um feto tem as guerreiras. Vandeck, no seu caso, quando você estava pesquisando aí para escrever sobre Josué e sobre Francisco Julião e as ligas camponesas, o que mais te chamou a atenção ou que mais te comoveu na história desses dois personagens pernambucanos, Josué e Julião? No meu método de trabalho, Estela, até por necessidade, né, você vai publicar uma matéria e os leitores não sabem o começo, meio e fim daquilo. Então, primeiro, eu procuro conhecer toda aquela história que eu vou contar. Então conhecer a maior bibliografia possível, ver quem que eu posso entrevistar, que possa trazer coisas novas sobre o assunto, ver alguns fatos sobre o personagem que não foram, digamos, evidenciados nos trabalhos que se escreveu sobre ele e tal. Então, no caso de Julião, o que me tocou bastante é o seguinte, que era um personagem fortíssimo nos anos 60, um personagem que saía no New York Times, que saía em documentário das TVs americanas, que tem relatos, né, nos documentos hoje do presidente Kennedy preocupado com o que estava acontecendo aqui, Julião, as ligas camponesas, e que de repente desapareceu, virou pó. Então, para mim, o grande enigma era aquilo, como é que um personagem que foi, né, alvo de livro, de tudo, assim, foi a primeira aposta de Fidel Castro no Brasil, foi Francisco Julião. Então tinha aquilo, como é que essas pessoas, de uma hora para outra, desaparecem? Então, assim, quer dizer, o que era verdade naquela época deixou de ser agora, quer dizer, então, é que, às vezes, passos que você dá, ou às vezes, uma linha que a história toma e que, de repente, você não cabe mais naquela história. Então, acontece um pouco parecido também com o José de Castro.
Na época que eu estava estudando AMP, por exemplo, 2001, 2004, nenhum dos dois não era nem falado. Né? O Julião era completamente esquecido, José de Castro igualmente. Hoje já modificou um pouco, mas ainda não são falados na dimensão que o papel histórico deles deveria ter. No seu caso, que faz uma viagem mais longa para trás, dá para se apaixonar também pelo objeto e pelos personagens? Sem nenhuma dúvida. Os personagens de 1817 são fantásticos. Né? É um caso de amor. Os dois personagens narradores do romance são o Domingos Martins, que foi o principal líder da Revolução, e a Maria Teodora, que foi a mulher da noiva da Revolução. Eles namoraram escondidos durante 4 anos, porque ele era brasileiro e a moça era filha de português, então havia uma discriminação social, um apartheid social, que não permitia, na época, que um brasileiro, né? E ele faz 4 anos, faz uma revolução para casar com ela. No dia seguinte vai para a porta do pai e diz, agora casa. Então eles fizeram um casamento. Quer dizer, é uma história extremamente... É um Romeu e Julieta, autêntico. Você conta a revolução a partir de uma história de amor. Eu conto a revolução a partir desse evento, desse caso dos dois. Agora, pegando um pouco o que o Vandeck estava dizendo aqui a respeito desse apagar dos fatos históricos, isso aconteceu com 1817, mas perfeitamente. O escritor, como é que é o nome dele? Bom, enfim, um pesquisador, historiador que estava pescando sobre Abreu Lima, ele encontrou uns papéis do Conde de Varragem, que era o historiador oficial do Império, né? Anotações do punho dele, dizendo que, falando sobre a Revolução de 1817, eu estou pesquisando sobre 1817, mas esse acontecimento deve ser apagado, ninguém deve tocar no assunto, esse assunto deve ser esquecido. E foi realmente, né? Porque foi uma revolução extremamente... o Oliveira Lima chama de a única revolução que já houve, receber esse nome na história do Brasil, né? Porque propôs o fim da transformação, além da independência, a República, o fim da escravatura, a aplicação do Estatuto dos Direitos do Homem, etc. Né? Então essa história foi também sistematicamente deletada, né? Por isso que os pernambucanos não sabem. Por acaso a bandeira de Pernambuco é a bandeira da Revolução de 1817, porque em 1917 havia um governador chamado Manuel Borba, que estava no período da chamada Primeira República, então interessava a direção, no momento político, interessava recuperar essa história. Então, essa história da Revolução de 1817, ela só recebeu alguma luz sobre ela durante o período da Primeira República. Então, virou a bandeira, né, tornou-se o símbolo de Pernambuco, e houve um feriado nacional no dia 6 de março. Vou trazer para vocês aqui algumas perguntas dos telespectadores. Vladimir Santiago, da Mostardinha. Os jovens que nasceram pós-golpe de 64 têm consciência do que foi realmente a ditadura militar e a força repressora da polícia? Horariano. É claro que não tem. É claro que não tem, porque, lembrando tanto Vandeck quanto Paulo Santos, há um apagão, ou melhor, há uma direção em que sejam esquecidos os fatos mais cruentes e sanguinários que houve sobre o Estado. Então é o seguinte, o golpe de 64 não é a revolução, é um golpe de Estado que se dá não em 31 de março, mas em 1º de abril, quer dizer, ele já começa como uma farsa. Ele acontece em 1º de abril, mas como é a data magna da mentira, aí recuaram para 31 de março. Olha, 31 de março, o governo Arraes estava no poder. É em 1º de abril que há o cerco ao Palácio. Então, o golpe é de 1º de abril. Então, toda essa relação, toda a violência que foi travada nesse período, não é discutido. Você note que até recentemente, só recentemente, os livros de história mencionam fatos da ditadura, mas é uma coisa feita quase que de passagem, en passant, né? Não é aprofundado esse período, que é um período de profundo terror. Os jovens não sabem. O que é você estar caminhando pelo Recife e você via lá aqueles cartazes dizendo terroristas procurados. Como é que ele vai se relacionar que uma daquelas fotos hoje é a presidenta do Brasil?
Como é que ele vai saber? O tempo da gente está acabando, eu não queria deixar de responder, não queria deixar de perguntar o que trazem Ferreira do Ibura e Roberto Ramos de Boa Viagem. Vandeck, Ferreira do Ibura, por que não se fala de Marcos Freire, já que ele foi um grande nome da história de Pernambuco? Ele entra um pouco nessa corretoria, que a história ela leva um tempo para se falar das pessoas, porque exige um pouco também de conhecimento. Também devido ao papel que você desempenhou. Então, Marcos Freire teve um papel importante na redemocratização, né, fazia parte do grupo dos autênticos do MDB, mas talvez, não sei se é um caso pesquisado, não tenha tido ainda, na época, durante sua curta atuação, né, curta do ponto de vista histórico, um papel que merecesse estar hoje falando tanto dele, quanto você tem ainda muita história para ser contada. Uhum. De todo modo, já existem livros sobre Marcos Freire, existe um documentário que de vez em quando passa na TV Câmara, um pouco recontando a trajetória dele. Mas tem história mais importante um pouquinho mais para trás. Paulo, Roberto Ramos de Boa Viagem pergunta para você, vou te dar um minutinho só para responder, que o tempo está acabando. Esse enterro que fizeram da história de Pernambuco não foi feito de propósito pelas aristocracias para que não fomentassem novas revoltas e assim a independência do Império pudesse florescer com todo vigor? Eu poderia responder uma palavra, foi. É exatamente isso. Por exemplo, a Revolução de 1817, ela era, como eu disse, pró-independência, pró-república e pró-liberdade, num período em que nós éramos colônia, éramos submetidos ao governo português. Posteriormente, durante o Império, ela era uma revolução republicana. Posteriormente, durante o primeiro momento da Primeira República, ela pôde ter algum destaque. Posteriormente, durante a Revolução de 30, no Estado Novo e no governo militar, ela foi novamente enterrada para baixo do tapete. Então, essa memória, assim como outras memórias, precisam ser resgatadas por todos nós. Sim ou não, para a gente terminar, você conheceu Soledad pessoalmente? Não. Não? Não. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, obrigada mais uma vez, obrigada pelas perguntas, obrigada pela companhia e boa noite. O Opinião Pernambuco volta amanhã e o tema do programa será assédio moral.